Oi! Hoje eu vou falar sobre dons espirituais. Por quê? É, Esses dias eu tava vivendo a minha vida tranquilamente e aí eu tava na praça conversando com uma senhorinha católica. E ela tava me falando, a gente chegou no assunto de dons espirituais. E ela falou assim pra mim: Ah, essas coisas não existem mais, era só na época do Novo Testamento, era só na época da Bíblia. Não existe mais essas coisas. Aí eu fiquei assim olhando pra cara dela. Eu acho que existe. Assim, eu testemunhei muita coisa, eu vi muita coisa de acontecendo. E ela falou assim: ah, milagres, eu sei que é um milagre, a gente tá vivo e sei lá mais o que. Só que milagres como de antigamente, tipo uma pessoa tá doente e do nada ela ficar curada de uma doença terminal e ser curada assim na hora, não existe mais como antigamente, através de oração, assim, não funciona mais assim. E eu fiquei olhando pra cara dela e eu resolvi contar pra ela uma história que aconteceu comigo num retiro que eu fui. Por quê? Eu tava nesse retiro e tinha um menino que tinha quebrado o pé. Mas assim, gente, era quebrar de quebrar mesmo, sabe? O pé ficou torto. Ficou torto mesmo, sabe? O osso não saiu pra fora, mas ele tava o pé assim, né? Aí ele ficou assim, totalmente torto. E era osso mesmo, o osso estava quebrado. E ele não queria ir embora do retiro. Os pais dele chegaram a ir lá e falaram pra ele ir pra casa, mas ele não queria ir embora de jeito nenhum, ele queria ficar. Mesmo que ele não pudesse participar das atividades, ele queria ficar e assistir. O que eu achei bem bonito também, porque a pessoa tá com o pé quebrado, não consegue fazer nada, tá cheia de dor e não quer ir embora. Aí tinha um médico lá, né, que veio cuidar dele, enfaixou o pé, botou. Não sei o que fizeram direito, né? Não tava acompanhando muito o processo, eu também não era muito próxima dele. Mas eu vi o pé dele quando ele quebrou, porque ele tava jogando bola. E aí ele caiu e, enfim, quebrou bem feio o pé. O pé não, né? O osso, assim, eu nem sei direito que osso que ele quebrou, mas foi um ossinho aí do pé. E aí eu vi ele lá sentado uma hora e ele tava tentando levantar. E eu lembro que eu fui lá ajudar ele, tanto que ele tava cheio de dor, ele levantou assim com uma cara tipo, ai. E eu fui ajudar, né? Porque sou dessas. e, e foi bem legal. É, ele levantou, a gente foi lá, conversei um pouquinho com ele, perguntei como é que ele tava, se ele tava querendo ir embora, como é que tava a situação dele e tal. Aí ele falou que não queria ir embora porque ele sabia que ele devia ficar lá. Ele sentiu que devia ficar lá. E aí, tudo certo. Passou-se uns dias e aí todo mundo se juntou pra orar por ele. Todo mundo se juntou, assim, fez uma roda, todo mundo que tava no retiro, até as senhorinhas que estavam fazendo comida aqui, não sei se eram da igreja ou se não eram, eu sei que elas estavam ali fazendo comida, mas elas se juntaram com a gente e começaram a orar também por esse menino, todo mundo orando junto. E aí ele bateu assim, o pé, que tava todo enfaixado com um negócio branco, eu esqueci o nome, mas ele tava enfaixado com um negócio branco aqui de gesso. E aí ele começou a bater o pé no chão, sendo que antes, quando ele foi levantar comigo, uns 2, 3 dias antes, ele sentia dor só de botar, apoiar, mexer o pé, assim, só mexendo a perna ele já sentia dor. E ele bateu no chão e eu fiquei olhando assim, espantada. E aí ele tirou o negócio, o pé dele tava inteiro, sem nenhum roxo, nenhum nada. E antes tava tudo feio, né? Tava horrível. Porque quando machuca fica feio mesmo, fica roxo, fica com uns negócios meio amarelo, tudo feio, porque tava muito deslocado o osso. E ele bateu o pé no chão, aí ele começou a pular, ele começou a louvar, ele começou a dançar. Foi uma coisa muito bonita que eu consegui testemunhar, sabe? E aí eu falei isso pra essa senhora e ela falou pra mim assim, nossa, que diferente. Mas acho que foi exceção, né? Porque realmente eu não acho que essas coisas aconteçam mais. Ou de repente o pé dele já tava melhor e sei lá o que. Mas foi sim um milagre, gente. Foi uma coisa muito diferente, porque esse menino ele tava completamente machucado, ele tava ferido, ele não conseguia levantar sozinho de tanta dor. E mesmo com muleta ele ficava com dor de mexer a perna. Então, ele conseguir pular e dançar e mexer o pé como se nada tivesse acontecido e o pé não tá com nenhum roxo, nada, nenhum machucado, como isso não é um milagre, sabe? Então, a cura já foi um dom de cura. Outra coisa é línguas.
Muitas vezes eu já vi as amigas da minha mãe, a minha mãe, o meu pai, as pessoas da igreja falando línguas. E às vezes eu ficava, quando eu era pequena, eu ficava assim, gente, por que ele tá falando inglês? Eu achava que as pessoas falavam inglês, porque tudo pra mim era inglês. Ai, tá falando uma língua que eu não entendo. Inglês. Ai, parece árabe, mas é inglês. Pra mim era tudo inglês. Então eu achava que as pessoas estavam falando inglês e... Aí eu fui crescendo, fui entendendo que eram línguas. Eu não sei falar nada. E muitas vezes a pessoa não tem o dom de línguas. Ela fala na hora que tá ali tocada pelo Espírito Santo. Mas tem gente que realmente tem o dom em si e consegue falar a hora que quiser, o que eu acho uma coisa muito legal. Mas tem gente que não entende o que tá falando, o que eu acho uma coisa muito interessante. O motivo principal que eu conheço para você falar línguas é louvar o Senhor com palavras que você não conseguiria falar no nosso idioma. Porque a língua é uma coisa... louvar a Deus é uma coisa tão forte no seu coração que na hora você começa a louvar ou profetizar. Porque tem vezes que você profetiza também em línguas. Mas normalmente o que eu escuto de quando alguém fala e alguém traduz é louvando ao Senhor, com palavras que não conseguem ser descritas na nossa língua, porque precisam ser faladas na língua dos céus, o que eu acho muito legal. Profetização, uma coisa muito interessante, né? Sabe por quê? Porque, em partes, eu conheço alguns profetas e, assim, algumas vezes aconteceram algumas coisas comigo que eu meio que sabia que iam acontecer. Então, profetização é uma coisa que eu acho muito legal. Quando você fala, isso vai acontecer, e vai lá e acontece. E não é adivinhação, é diferente. Adivinhação é pecado, hein? Adivinhação, tipo, ai, vai acontecer isso. Mas você não sabe se vai acontecer, você só falou, vai acontecer. E aí, sei lá, obra do destino, aconteceu. Ou era uma coisa muito óbvia também, ou você já sabia e fingiu que não sabia pra dizer que ia acontecer e foi milagre. Isso também não é legal, gente. Mas quando é o dom da profecia mesmo, é muito legal. Por exemplo, vieram assim na minha cabeça, uma vez, vários números. E aí, do nada, esses números viraram letras na minha cabeça. E aí viraram palavras. E aí, não sei direito como isso aconteceu, mas foi Deus falando comigo, eu fui falando, lendo a Bíblia. E aí veio a palavra carro. E aí, no dia seguinte, depois que eu soube dessa palavra formada, eu sonhei com uma batida. E uns dias depois, falando com a minha família, né, que eu tinha falado sobre isso e tal, carro, um acidente de carro, alguma coisa, não, nada muito grave, não, mas, não sei, vai acontecer alguma coisa. Aí ninguém deu muita bola, né, porque eu era criança, eu tinha uns 11 anos, e aí a minha avó bateu o carro, uma moto bateu no carro dela. Então, assim, eu acredito muito nos dons de Deus, eu acho que não foi uma coisa do passado. E isso eu falo com muita fé e com testemunho de que, assim, eu vivi as coisas que aconteceram. Então, eu tenho muita fé e eu tenho muita convicção de que os dons não pararam na época que vocês acham que pararam. Do que a senhorinha acha que parou, sabe? Os dons continuam. Quando você busca a Deus, você continua tendo esses dons. Tanto que tem uma casa, agora eu esqueci o nome dela, vou pesquisar aqui. Rua Azusa, em 1906, as pessoas começaram a buscar Deus intensamente. Todos os dias eles se reuniam na Rua Azusa e começavam a orar, começavam a ler a Bíblia, começavam a buscar, pedindo várias coisas para Deus. E aí eles começaram a ter o avivamento, o Espírito de Deus desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, começaram a curar, começaram a fazer um monte de coisa. Então isso aí foi uma coisa muito bonita que aconteceu em 1906, que pode acontecer nos dias de hoje ainda quando você busca intensamente, que é a manifestação dos dons de Deus, que não pararam em Jesus, não pararam na Bíblia, pararam nunca, na verdade. Eles só continuam, só que as pessoas não buscam o suficiente para conseguirem ter essas coisas. E quando você não consegue uma coisa, você não vê uma coisa, você não testemunha uma coisa, você não acredita que essa coisa é real. Por isso que muita gente não acredita em Deus, né? Porque não tem uma vivência com Ele, não conviveu com Deus, não tentou buscar. Então muita gente não acredita por causa disso. Mas quando você vê, ou quando você busca o suficiente para conseguir ter alguma coisa, você vê que todos os dons são reais.
sabe? Tem o dom da palavra. Tem muita gente que eu vejo que não tem o dom da palavra. Tem pastores que não tem dom da palavra. E eu fico olhando assim... Nossa, que palavra legal, né? Gente, eu prefiro os pastores que têm dom da palavra porque eu acho muito mais bonito. E eles falam com muito mais convicção, falam com muito mais... Eu sinto assim no peito, caramba, é verdade, nossa, eu tenho que me arrepender, eu sou uma pecadora miserável. É assim que eu gosto dos cultos. É assim mesmo, porque se não for assim, eu nem quero. Mentira, gente, eu gosto de ir na igreja de qualquer forma, eu sou vivente da igreja, eu tô na igreja direto. Então é isso, gente. Eu vim falar sobre os dons um pouquinho, que eles ainda acontecem, eles ainda são reais. Vim contar o meu testemunho e também pedir pra vocês orarem por mim, porque eu passei muito mal ontem. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas toda vez que eu ficava de pé, a minha visão ficava preta, escurecida, eu ficava tonta, dava vontade de desmaiar, eu ficava com falta de ar, todas as vezes sem parar. Eu comi, eu me alimentei, eu descansei, eu fiquei no ar por causa do calor pra ver se era isso, mas nada tava resolvendo. Hoje eu me senti um pouquinho melhor, resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Mas é isso, gente. Por favor, estejam em oração por mim. E mais uma coisa. Esse domingo passado, foi o Dia Internacional da Bíblia. E eu não falei sobre isso, eu queria muito fazer um vídeo sobre, só que aí eu passei mal, então eu não consegui fazer. Mas leiam a Bíblia! Leiam a Bíblia porque é uma coisa muito importante de se fazer. Já falei isso em outros vídeos e eu vou continuar dizendo, a Bíblia é uma coisa linda que tem as palavras de Deus, tem vários milagres, tem várias coisas, tem vários dons. Então, busquem ao Senhor, leiam a Bíblia e vocês serão glorificados. Amém, irmãos? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, me acompanhem, me sigam, curtam bastante, comentem bastante. E é isso, gente. Um beijo pra vocês.